Imagine um dia quente e poeirento no sul do Iraque, no final do século XIX. Arqueólogos europeus, movidos pela curiosidade e pela sede de desvendar os segredos das civilizações antigas, começam a escavar montes de terra que, por milênios, esconderam as ruínas de uma das primeiras civilizações conhecidas da humanidade, a Suméria. Entre os escombros, eles encontram milhares de tábuas de argila, cobertas de símbolos intricados, a escrita cuneiforme. Essas tábuas, que pareciam simples pedaços de barro cozido, guardavam histórias que mudariam para sempre nossa compreensão do passado. Entre essas histórias, uma se destaca, a dos Anunnaki, seres que, segundo os sumérios, desceram do céu e criaram a humanidade. A tradução dessas tábuas foi um trabalho monumental. No início, os estudiosos lutaram para decifrar a escrita cuneiforme, um dos sistemas de escrita mais antigos do mundo. Cada símbolo podia representar uma palavra, um som ou até mesmo uma ideia. Foi apenas no século XX, com o avanço da linguística e da arqueologia, que as tábuas começaram a revelar seus segredos. Entre os tradutores mais famosos está Zecharia Sitchin, um autor e pesquisador que dedicou sua vida a estudar as tábuas sumérias. Suas interpretações, embora controversas, trouxeram à tona uma narrativa surpreendente, a de que os sumérios acreditavam em deuses vindos das estrelas, os Anunnaki, que teriam desempenhado um papel crucial na criação e evolução da humanidade. Mas quem eram os Anunnaki? Segundo as tábuas, eles eram seres avançados, vindos de um planeta chamado Nibiru. Esse planeta, descrito como tendo uma órbita alongada que o traz para perto da Terra a cada 3.600 anos, estaria enfrentando uma crise ambiental. Sua atmosfera estava se deteriorando, e eles precisavam de ouro para repará-la. Por que ouro? Os sumérios descrevem o ouro como um metal com propriedades únicas, capaz de refletir a luz e a energia de forma excepcional. Assim, os Anunnaki decidiram vir à Terra em busca desse recurso precioso. A chegada dos Anunnaki à Terra foi um evento marcante. Liderados por seu rei, Anu, eles estabeleceram uma base na Mesopotâmia, uma região rica em recursos naturais. Anu era o governante supremo de Nibiru, um líder sábio e poderoso, mas que preferia permanecer em seu planeta, delegando a administração da terra a seus filhos e netos. Dois de seus filhos se destacaram, Enki e Enlil. Enki, também conhecido como Ea, era o deus da sabedoria, da água e da criação. Ele era um cientista brilhante, conhecido por sua compaixão e curiosidade intelectual. Enlil, por outro lado, era o deus do ar, do vento e das tempestades. Ele era mais autoritário e disciplinado, muitas vezes em conflito com o irmão. Inicialmente, os próprios Anunnaki trabalharam nas minas de ouro, mas o trabalho era extremamente árduo. Revoltas começaram a surgir entre eles, e foi então que Enki propôs uma solução radical: criar uma nova espécie para realizar o trabalho pesado. Usando engenharia genética, Enki e sua irmã Ninti, uma médica especializada, combinaram o DNA dos Anunnaki com o dos hominídeos que já habitavam a Terra. O resultado foi o Homo sapiens, o primeiro humano moderno. Ninti, cujo nome significa Senhora da Vida, era uma figura crucial nesse processo. Ela era a deusa da cura e da fertilidade, e seu papel na criação da humanidade a tornou uma das figuras mais reverenciadas entre os sumérios. Essa narrativa é surpreendentemente semelhante ao mito bíblico da criação do homem. Enquanto a Bíblia fala de Deus moldando Adão do barro e soprando vida em suas narinas, as tábuas sumérias descrevem Enki e Ninti manipulando o DNA para criar seres à sua imagem e semelhança. Os primeiros humanos foram usados como trabalhadores nas minas, mas, com o tempo, eles começaram a se multiplicar e a se rebelar contra seus criadores. Isso levou a conflitos entre os próprios Anunnaki, especialmente entre Enki, que via os humanos como seres dignos de conhecimento e evolução, e Enlil, seu meio-irmão, que os considerava uma ameaça. Um dos episódios mais dramáticos da história dos Anunnaki é o dilúvio. Segundo as tábuas, os Anunnaki sabiam que uma grande catástrofe estava por vir, resultado de mudanças climáticas e do derretimento das calotas polares. Enlil, que via os humanos como uma espécie problemática, decidiu não avisá-los. No entanto, Enki, compadecido, instruiu os Yuzudra, o equivalente sumério de Noé, a construir uma arca para salvar sua família e animais. Após o dilúvio, os Anunnaki decidiram não mais interferir diretamente na humanidade, mas continuaram a influenciar o desenvolvimento das civilizações. Após o dilúvio,
os Anunnaki ajudaram a reconstruir a civilização humana. Eles ensinaram os sumérios a cultivar a terra, construir cidades e desenvolver a escrita. Muitas das cidades antigas da Suméria, como Eridu, Ur e Nippur, foram construídas sob a orientação dos Anunnaki. Eridu, considerada a primeira cidade do mundo, era dedicada em que era vista como um centro de conhecimento e sabedoria. Ur, por sua vez, era um importante centro comercial e religioso, enquanto Nippur era o coração espiritual da Suméria, dedicado a Enlil. Os Anunnaki também estabeleceram um sistema de realeza, onde os reis humanos eram considerados intermediários entre os deuses e o povo. Esses reis, conhecidos como Lugal, Homem Grande, governavam em nome dos Anunnaki e eram responsáveis por manter a ordem e a prosperidade. Acreditava-se que os reis recebiam seu poder diretamente dos deuses, e suas decisões eram vistas como divinamente inspiradas. Além disso, os Anunnaki são frequentemente associados à construção de monumentos megalíticos, como as pirâmides do Egito e o complexo de Stonehenge, que teriam sido projetados com conhecimentos avançados de engenharia e astronomia. Esses monumentos não eram apenas símbolos de poder, mas também serviam como observatórios astronômicos, alinhados com as estrelas e os ciclos celestes. Mas o que aconteceu com os Anunnaki? Segundo as tábuas, eles eventualmente deixaram a Terra, mas prometeram retornar. Acredita-se que Nibiru continue a orbitar o Sol, e seu retorno seria marcado por grandes mudanças na Terra. Essa ideia alimenta teorias sobre o planeta X e eventos apocalípticos. A história dos Anunnaki é uma das mais fascinantes já contadas. Ela nos faz questionar nossa origem, nosso lugar no universo e a possibilidade de que não estamos sozinhos. As tábuas sumérias são um tesouro de conhecimento, uma janela para um passado distante que continua a nos surpreender e inspirar. Seja como mito, história ou realidade, a narrativa dos Anunnaki nos lembra de que há mistérios no mundo que ainda não foram completamente desvendados, e que, talvez, nunca serão.